Crianças, agora para a proposta de geografia para esta semana, nós vamos trabalhar aqui na página 128 do livro interdisciplinar sobre censo demográfico. O que é um censo demográfico? Vamos voltar ao que nós vimos sobre população. O que é uma população? População é o número de habitantes de um determinado espaço geográfico, de um lugar. Eu disse, pode ser de um país, pode ser de uma região, de um estado, de um município, não é? De uma zona rural, de uma zona urbana, ou seja, aqueles que vivem, que habitam um determinado espaço geográfico. Então, isso é população. De acordo com a população de um lugar, a gente vai conhecer se esse lugar ele é povoado ou se não é povoado, se ele é pouco povoado. O que é pouco povoado? Quando a população que vive num determinado espaço, ela não apresenta um número de pessoas tão grande. No caso, tem maior espaço a ser ocupado do que o número de habitantes que vivem neste lugar, o número de pessoas que vivem nesse lugar. Então aí, desse jeito, a gente descobre, a gente conhece se um país é povoado, muito povoado, pouco povoado, se o município ele é bem povoado. E aí nós podemos, então, saber a respeito da disposição do número de pessoas sobre algum território, né? E aí, sobre isso, nós conhecemos, ficamos sabendo que a isso se dá o nome de densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes ocupando um determinado espaço. Se nós formos comparar, né, São Paulo é um estado bem povoado, bastante povoado. E aí nós vamos ver que Amazonas é pouquíssimo povoado, que Mato Grosso ainda é considerado pouco povoado. Por quê? Porque a área territorial ela é maior e não tem ali habitantes ocupando todos esses espaços, tá certo? E então, por isso, aí então temos que o Brasil é pouco povoado, porque ele é um país muito grande territorialmente e que ainda não tem os seus espaços todos ocupados, né? Tendo até, inclusive, lugares em que não há habitantes. Então, assim, a gente vai verificando a densidade demográfica. Depois nós vamos aqui voltar para sabermos como que nós sabemos disso. Como que sabemos a população de um país, de uma cidade, né? De um território. Como que nós sabemos se é povoado ou não? Como nós conhecemos a densidade demográfica de uma área territorial? E aí nós vamos conhecer agora como nós sabemos, que é através do censo demográfico. O que é o censo demográfico? É uma pesquisa que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem a sigla IBGE, faz, né, num espaçamento de 10 em 10 anos, com a finalidade de levantar informações para que sejam feitas estatísticas transformadas em estatísticas sobre a população. Esse processo de pesquisa e depois compilação de dados e transformado isso em estatísticas, quer dizer, resultados, né? Todos conhecedores ali, que todos possam conhecer, tomar ali conhecimento disso, nós chamamos isso de censo demográfico. Então, a realização da pesquisa pelo IBGE para que, através da compilação de todos os dados que eles levantam, né, durante a pesquisa, sejam então transformados em estatísticas, em gráficos que vão demonstrar cada área que diz respeito à ocupação do homem sobre o espaço geográfico, tá bem? Em um determinado espaço geográfico.
A história nos conta que em 1872 foi realizado o primeiro censo demográfico no Brasil. Antes, essa tarefa, ela era por conta da igreja. A igreja é quem fazia esses levantamentos, pois as paróquias tinham os dados de nascimentos, registravam os nascimentos, os casamentos e os óbitos, né? As mortes de grande parte da população. Por que grande parte? Porque a igreja fazia isso onde ela tinha alcance, não é? Nem sempre ela teria alcance a todos esses dados, porque ela não alcançava todos os lugares, a todas as pessoas. Então, fazia-se isso aí sobre a grande parte, mas não sobre total parte, né? E claro, então muita coisa não era precisa, porque faltavam dados que a igreja não tinha alcance para compilá-los. Hoje, o censo ele acontece, então continua acontecendo aí, né? Mas no espaço de 10 em 10 anos, e hoje é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quem faz esse levantamento. Esse instituto, ele é o responsável para trabalhar com esses dados levantados. Só esses dados o IBGE levanta e compila e transforma em estatística? Não, né? Mas esse é o instituto que ele tem por finalidade a função de pesquisar e elaborar estatísticas sobre a população e sobre muitas outras situações do nosso território. Então, vamos aqui para o que isso serve, para que serve, o que isso significa. Então, essas informações, depois de transformadas em estatísticas, elas são fornecidas, né, para os governantes, para o governo, para que, então, assim, a administração possa ser voltada nas áreas de acordo com aqueles dados que foram levantados, né? Então, sabendo onde que tem mais população, onde precisa de mais atenção na saúde, e aí esses dados vão direcionando aquilo que deve ser feito de acordo com cada espaço geográfico dentro do território. E então, dando atenção para a educação, para a habitação. E um exemplo é saber quantas crianças existem nos municípios para que saiba se é necessário construir novas escolas e assim por diante, né? Se a população ela é grande, falta assistência médica, tem então que providenciar aí recursos, né? Como postos de saúde ou até hospital, se couber ali, né? Se for uma demanda grande de pessoas. Então, isso tudo é que vai resultando numa assistência mais aproximada daquilo que se deve com relação à população em cada espaço. Nós vamos ver, então, que o censo, ele também tem uma grande importância com relação ao fornecimento de dados do número de habitantes das áreas rurais e urbanas. Isso vai transparecer para a administração quantas pessoas vivem nas cidades e quantas pessoas vivem no campo, né? Então, vai dar condições de que o governo e todos que desejam saber onde tem mais pessoas vivendo, em que lugar pessoas vivem mais no campo, em que lugar pessoas já quase não vivem no campo. Então, isso tudo vai, através desses dados, dando direcionamento para o conhecimento de onde e como vive a população brasileira. Aí depois vem as questões a respeito do censo demográfico, não é? Perguntando o que é. Depois pergunta sobre o primeiro censo realizado no Brasil, o intervalo de tempo da realização do censo atualmente e as informações levantadas no censo, para que elas são utilizadas. Indo para a próxima página,
aqui tem uma proposta. Vamos fazer censo da sala de aula? Então, vocês têm aqui essa proposta e está pedindo para que vocês realizem um censo demográfico aí na sala de aula de vocês. Na nossa sala de aula, não é? Com a nossa turma. E aí, crianças, a tia Vilma vai fornecer a lista de todos, né? Do número de alunos, que vocês podem até saber o número, mas não sabe quantidade de meninas, meninos, para poder compilar isso aí e construir uma organização. A tia Vilma vai depois mandar pelo WhatsApp a lista da sala para que vocês possam realizar esse censo aí da turminha, tá bem? E depois está pedindo para que, realizado o censo, que vocês então respondam o número de meninos, o número de meninas e a densidade demográfica da nossa sala de aula, ok? Para isso, eu preciso também mandar o espaço geográfico da nossa sala de aula, saber quantos metros quadrados que nós temos ali no espaço da nossa sala. Mesmo que vocês já tenham feito isso aí, aliás, me desculpem, vocês não fizeram. A tia Vilma vai encaminhar esses argumentos aí, tá? Esses recursos para que vocês possam realizar da melhor maneira o censo da nossa sala de aula, tá bem? Tô até confusa porque eu tô fazendo correção e também propondo nova atividade. Crianças, façam tudo com muita atenção, façam isso com carinho, as atividades, estudando, atentos, para que tudo que vocês façam seja realmente um aprendizado, tá bem? Eu enviarei todos o que vocês precisam, tá? Para que vocês possam fazer esse levantamento aí e então realizar esse censo. Não vou enviar hoje porque a tia Vilma precisa de saber a metragem da nossa sala de aula e eu não sei, tá? Eu não sei quanto ela tem de metros quadrados. Eu preciso transformar, né, a questão lá, porque é por quilômetro quadrado, então eu preciso verificar, diminuir e saber aí quantos metros nós temos para fazer aí essa proporção, tá bem? Um grande beijo, bom trabalho para vocês.